Seja bem-vindo ao Cientificando! Hoje falaremos sobre o grandioso pensamento pitagórico, que tomou um rumo diferente de todos os vistos até aqui. Nascido numa cidade-estado chamada Samos, Pitágoras viveu entre a segunda metade do século VI e o início do século V a.C. Durante a sua vida, difundiu sua doutrina por vários lugares localizados na Itália meridional e na Sicília, onde alcançou seu apogeu em Crotona. Além de operar na área filosófica e religiosa, Pitágoras também foi um expoente na política, supondo um ideal aristocrático cuja fundação residia nas novas camadas da população voltadas ao comércio, que em grande expansão estava na época. Seus planos eram tão temidos que, certa vez, atearam fogo no local onde ele fazia os encontros com os seus discípulos. Bem, pessoal, infelizmente não se conseguiu recuperar muito do pensamento original de Pitágoras. O que chegou à modernidade, em grande maioria, são escritos falsificados do filósofo. Devido a uma fonte escassa, chegou-se a considerar que seus ensinamentos foram predominantemente transmitidos de forma oral. A procedência escrita desse pensamento se deve a Aristóteles, o qual compilou e analisou a doutrina dos filósofos que o precederam na obra Metafísica, considerada a primeira escritura de história da filosofia. O interessante é que, quando Aristóteles foi estudar a vida de Pitágoras, não obteve muitos elementos que lhe permitissem distinguir o próprio filósofo de seus discípulos. Desta forma, Aristóteles acabou sintetizando a doutrina pitagórica, dedicando-a não apenas a um sujeito, mas a um grupo de filósofos, o qual nomeou assim chamados pitagóricos. Eles estavam juntos para buscar a verdade, trabalhando em equipe para tal, a ponto de não se individualizarem entre si. Nesse sentido, gente, não é digno falarmos do pensamento de Pitágoras como falávamos de Heráclito ou Anaxímenes. Precisamos de algo mais amplo para nos referirmos ao pensamento grupal dos pitagóricos. Os assim chamados pitagóricos só puderam surgir devido a fenômenos sociais e geográficos. A pesquisa filosófica antes existente nas colônias jônias do Oriente passou por grandes transformações após o assentamento de tribos jônicas no Ocidente, pois novas conexões humanas acabaram sendo feitas no caminho. Nesse sentido, a perspectiva da busca do princípio mudou um pouco. Não mais elementos da natureza, como o fogo, o ar e a água, são capazes de constituir o princípio. E é aqui, amigos e amigas, que emerge o novo pensamento pitagórico. Qual é o princípio? O princípio da natureza se trata do número e dos seus componentes. Mas como eles chegaram a tal conclusão? Em primeiro lugar, pessoal, esse grupo de estudiosos foi responsável por uma grande evolução no campo matemático. Você deve conhecer o Teorema de Pitágoras, certo? Isso evidencia que o trabalho deles foi realmente grande, bem como o espírito teorético estava latente. Com o tempo e uma dedicação imensa às relações matemáticas, eles notaram que os números, além de constituir os princípios delas, possuíam muitas semelhanças com as coisas que existem e se geram. Em outro âmbito, os assim chamados pitagóricos também se dedicaram à música, por meio da qual acreditavam conseguir purificação e catarse. A partir daquela ideia inicial, eles perceberam que era possível traduzir os sons em números. Como? Notando que o comprimento da corda de um instrumento, o qual pode ser expresso em números, determina a forma do som reproduzido quando a tocamos. E, da mesma forma, que a diferença de peso entre os martelos que batem numa bigorna determina uma diversidade de perturbações sonoras. E o peso do martelo, analogamente, pode ser transformado em número. Num âmbito ainda mais teórico, foram eles que descobriram as relações harmônicas de oitava, de quinta e de quarta, e expressaram as leis matemáticas que as governam. Não menos importante,
Esse grupo também encontrou nos fenômenos do universo expressões numéricas. Os anos, as estações, os meses, os dias e assim por diante são eventos intrinsecamente associados ao número. Além disso, ocorrências biológicas como a expectativa de vida, os ciclos do desenvolvimento e o tempo de incubação do feto nos animais são todos relacionados às leis da matemática. Depois de notar tudo isso, os pitagóricos puderam corroborar de fato o número e seus elementos como o princípio de todas as coisas. Eles concluíram que tudo é feito à imagem de números, e a constituição destas imagens é ordenada de acordo com os elementos que organizam as expressões numéricas. Essa euforia pela observação da grandiosidade de uma nova ideia levou o grupo de filósofos a encontrar correspondências inexistentes entre os números e alguns fenômenos. Por exemplo, a justiça, cuja característica reside na equidade, devia coincidir com o número 4 ou o número 9, pois estes são resultados do quadrado do primeiro número par ou do primeiro número ímpar, respectivamente. Outra máxima é a de que a inteligência e a ciência, enquanto persistência e imobilidade, deviam coincidir com o número 1, ao passo que a opinião mutável, que oscila em direções opostas, coincidiria com o número 2. Talvez aqui tenhamos alguma dificuldade em compreender como eles foram considerar um conceito humano o princípio de tudo. Galera, o cerne da questão é que o número, no sentido arcaico utilizado por eles, não se tratava de uma abstração mental como passou a ser considerado a partir de Aristóteles, mas de uma coisa real, até mesmo a mais real das coisas. Sendo assim, o número para eles era constituinte da própria realidade e da natureza das coisas que nela existem. Ansiosos para as implicações dessas premissas? Fiquem ligados porque em breve teremos a segunda parte do vídeo. Nela abordaremos os elementos dos quais derivam os números, o conceito de cosmos e a doutrina de vida pitagórica. O embasamento científico para a discussão advém da coletânea de História da Filosofia de Giovanni Reale e Dario Antiseri. Recomendo a leitura. Caso queira receber as notificações das novas produções do canal, inscreva-se. Também não esqueça de avaliar o vídeo e comentar o que achou. Pela ciência no seu cotidiano, até mais!